Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de História do nono ano da videoaula 9, que o tema foi Modernização, Ditadura Civil-Militar e Redemocratização do Brasil. Vamos lá então ver se vocês acertaram as atividades? Na atividade número 1, vocês tinham que explicar por que Brasília é considerada a cidade símbolo do governo JK e como ficou as desigualdades regionais e sociais durante esse período. Então, para o JK, né, Juscelino Kubitschek, a ideia de modernizar e integrar o país ia se concretizar com a construção de Brasília, em transferir o Distrito Federal do Rio de Janeiro, do Centro-Sul, para o interior do país, né? E aí, então, para implantar essa ideia de modernizar o país, ele fez empréstimos, conseguiu trazer capitais estrangeiros e investir na industrialização, na modernização do país em algumas regiões. Então, a região Sudeste e Sul foi bem favorecida com isso, com esse crescimento econômico, com essas industrializações, né? E outras regiões, tipo o Nordeste, o Norte, nem tanto. Então, houve o que? Um aumento das desigualdades regionais e sociais durante esse período. Na atividade 2, vocês tinham que falar sobre o governo de Jânio Quadros. Por que ele foi um governo controverso e cheio de tensões com o Congresso Nacional? Que motivos levaram ele a renunciar à presidência em 61? Então, o Jânio Quadros foi um presidente muito excêntrico, né? Ele foi eleito por um grupo conservador, chegou fazendo algumas ideias conservadoras, até muito extremas, que não agradavam nem os seus opositores e nem os seus apoiadores. Então isso acabou levando com que ele não conseguisse aprovar os seus projetos, não ter o apoio político necessário que um presidente tem, né, no Congresso. E aí isso obrigou ele ao quê? A tentar dar um golpe contra o Congresso Nacional, tentar fechar o Congresso Nacional, já que ninguém apoiava ele. E ele montou um plano onde ele tentaria, né, ganhar o apoio do povo através da sua renúncia. Então ele planejou renunciar ao cargo, achando que o Congresso não ia aprovar, que não ia ter quórum, não ia ter gente suficiente para votar pela renúncia dele, e também achando que o povo ia apoiar, querendo que ele permanecesse, que ele não saísse. Mas não foi isso que aconteceu. Né? A gente viu então que o Congresso aceitou o pedido dele, a população nem ligou com a renúncia dele, e ele teve que sair da presidência, então, tendo um curto mandato como presidente. A atividade 3, vocês tinham que falar sobre as reformas de base do João Goulart, do Jango, quais eram os objetivos, os principais pontos dessa reforma de base, que grupos apoiaram e que grupos foram contra elas. Então, as reformas de base eram um conjunto de iniciativas para modernizar o Brasil, modernizar o capitalismo brasileiro. Ele queria promover a reforma agrária da terra para quem não tem, ele queria aumentar o direito do voto aos analfabetos, aos soldados, né, aos cabos e sargentos que não tinham esse direito. Ele queria nacionalizar as empresas que prestavam serviços públicos, limitar os lucros que eram enviados para o exterior das empresas multinacionais. Enfim, essas ideias acabaram dividindo a sociedade brasileira. Porque um grupo apoiava ele, que eram os grupos de esquerda, né, os trabalhadores, os camponeses, os estudantes, mas outros grupos mais conservadores, mais de direita, como alguns membros da igreja, das Forças Armadas, empresários, não querendo perder os seus privilégios, né, acusavam o Jango de querer implantar o comunismo no Brasil e começaram a fazer campanha, manifestações contra o presidente. Na atividade 4, vocês tinham que explicar o que foram os atos institucionais AI-1, AI-2 e AI-5. O que eles traziam, né, que eles implantavam, como eles influenciavam a vida dos brasileiros, que governo que foi. Né? Então, na letra A, quais são as medidas estabelecidas no AI-1? O AI-1, promulgado em 64, dava para o presidente o poder de caçar os mandatos, suspender os direitos políticos de personalidades políticas que eram contra o governo. Então, assim, se você era um funcionário da administração pública e você falasse mal do governo, eles podiam caçar o seu direito de mandar embora, né? De demitir. Se você era um político, sei lá, um ex-presidente, tipo o JK ou o João Goulart, né, que estava lutando ali contra os militares, eles podiam também caçar os seus direitos, não deixar mais se envolver com a política,
porque tudo estava garantido pela lei, dando poder ao presidente militar que estava assumindo o governo ali na hora. O AI-2 foi decretado ali no governo do Castelo Branco e ele estabeleceu que as eleições indiretas, então os presidentes e vice-presidentes não seriam mais escolhidos pelo povo, né, seriam escolhidos pelo Congresso, pelos políticos, pelos militares, né? E também dava poder do presidente fazer decretos que fossem por questões de segurança nacional. Ele podia fazer qualquer coisa que ele queria com decretos, desde que fosse para manter a segurança do país. Né? Ou seja, qualquer coisa que eles não gostavam, eles iam falar que contra a segurança do país ia criar uma lei, baixar um decreto para fazer algo para impedir isso. E também extinguiu, né, acabou com os partidos políticos. Substituiu aquele monte de partido político que tinha antes só por dois. Um de oposição e um a favor deles. Então surge a favor deles o Arena, Aliança Renovadora Nacional, e um de oposição ali, né, contra eles, mas uma oposição bem fraquinha, que é o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Na letra C, vocês tinham que explicar o que foi o AI-5, que essa medida significou para os brasileiros. Então, o AI-5, decretado em 68, durante o governo Costa e Silva, foi o que fez intensificar a perseguição às pessoas, né? E também as torturas. Porque com o AI-5 o Congresso foi fechado, o presidente ganhou todos os poderes possíveis na mão dele, então ele podia intervir nos estados, no município, caçar os mandatos dos parlamentares, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Então foi a lei ali, o ato que deixou a ditadura mais forte, mais rigorosa, mais violenta contra a população, contra os seus opositores. Na atividade 5, vocês tinham que falar sobre o Ziraldo, né, a charge que o Ziraldo fez. O Ziraldo é um cartunista que inventou ali o Menino Maluquinho, a turma do Pererê, né, do Saci Pererê, e aí ele fazia muitas charges na época da ditadura criticando algumas coisas. Então, o que o Ziraldo quis mostrar com essa charge aí, que mostra uma família bem humilde, né, esperando para almoçar, aí a mãe vem, abre a bandeja e não tem comida, tem uma taça, né, a taça da Copa do Mundo, a taça Jules Rimet, né? Então, o que ele quis mostrar com isso? Ele quis criticar o governo da década de 70, o governo Médici, que usou o futebol, né, para passar essa ideia de o Brasil como potência, né, de época boa, quando na verdade os problemas sociais só aumentavam, a população pobre passava necessidade, né? Era uma situação bem caótica. E aí a pergunta falava assim: a charge pode ser considerada uma expressão artística de resistência à ditadura? Com certeza, né? Um desenho ali criticando o governo, alfinetando o governo, falando dos problemas sociais, causando uma reflexão da população, é uma arma contra a ditadura, certamente. Na atividade 6, vocês tinham que falar sobre a ditadura e a censura. Então, na letra A, perguntava quais eram os grupos e as formas de resistência contra o regime militar brasileiro. Então, os grupos que lutavam contra a ditadura e os militares eram os estudantes, os trabalhadores, os intelectuais, né, os pensadores, os políticos, que organizavam greves, manifestações para criticar o regime militar. E também tinha os artistas, né, os escritores, que, através da música, do teatro, do cinema, colocavam críticas nas suas obras contra o governo. Como que os jornais indicavam, então, na letra B, que uma matéria havia sido censurada? Eles substituíam, como nós vimos, né, as matérias censuradas por receitas culinárias, textos literários, tarjas e etc. Na C, de que forma a música e o teatro criticavam a ditadura? Como eles conseguiam passar pela censura? Bom, a música, os artistas usavam metáforas, usavam frases de duplo sentido, né, para que a música deles fossem aprovadas e pudessem ser tocadas na rádio, lançadas em discos. Já as peças de teatro usavam críticas mais sutis. Por exemplo, eles falavam de escravidão, que era algo tão antigo, dos séculos passados, mas que na verdade era uma analogia para falar da violência, da política, da opressão daquela época. D. Qual era o objetivo da luta armada no Brasil durante o regime militar? Cite exemplos de grupos formados nesse período. Então a gente viu que para derrotar os militares teve grupos que foram formados por pessoas que achavam que coisas pacíficas não iam resolver.
a luta contra a ditadura. Então foram grupos que pegaram nas armas, montaram guerrilhas contra o governo. Então alguns dos grupos principais foram a Guerrilha do Araguaia, a Vanguarda Popular Revolucionária, a Aliança Libertadora Nacional e o Movimento Revolucionário de 8 de outubro. Atividade 7. O que foi a lei da anistia decretada em 79 pelo presidente João Batista Figueiredo? O que ela significou para os brasileiros exilados do país e para os militares acusados da tortura e assassinato? Então a gente viu que a lei de anistia permitiu que as pessoas que tinham lutado contra o regime e foram expulsas do Brasil retornassem, mas também perdoou os militares que mataram e torturaram a população brasileira durante a ditadura. Então, essa lei ela causa, né, até hoje em dia uma certa polêmica, porque tem grupos que defendem que ela devia ser revista, que essas pessoas que foram perdoadas pelos crimes de tortura não deveriam ter sido perdoadas, porque são crimes que não vencem, né, que são imprescritíveis, que a justiça deve ser feita. Então, fica aqui um agradecimento. Espero que vocês tenham gostado da aula, resolvido os exercícios, corrigido as coisas que vocês se equivocaram. E obrigado a todos que resolveram as atividades. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!